Pela Mano. Duda, um dos efeitos mais temidos pelos especialistas das redes sociais na dinâmica política é o chamado efeito bolha. É a ideia de que o algoritmo leva o eleitor por um viés de confirmação a um mundo onde ele tem cada vez menos contato com quem discorda dele. Quando você descreve esse uso de inteligência artificial para ultrasegmentação da mensagem, na sua avaliação, isso pode gerar no futuro um aumento da dificuldade de governabilidade, uma vez que a mensagem eleitoral se fragmenta, a promessa fica mais personalizável de acordo com os grupos e muitas vezes essas promessas não são conciliáveis entre si. Isso pode gerar impasses políticos na governabilidade, na tua avaliação? Então, gente, uma das técnicas que eu uso para fazer campanha não é perguntar o que o candidato vai fazer. Tem uma técnica que eu deixo aí. O que você não vai fazer? Essa pergunta é muito difícil de responder. O que você não vai fazer? Essa pergunta é mais difícil do que o que você vai fazer. Porque o cara quer tudo voto, quer ganhar, vai fazer tudo. Não pensa direito, não planeja. Quando você decide o que você não vai fazer, você elimina 90% dos teus erros de comunicação, inclusive. Né? Isso serve muito para IA também, porque chega um determinado momento em que é tão absurdo o que o cara está dizendo, está querendo. Ele crê que as pessoas vão acreditar naquilo que ele está dizendo, sabe? Que cria uma coisa chamada, por exemplo, um metaverso. O Pablo Marçal foi tão eficiente na eleição dele aqui em São Paulo que, para quem assistiu os debates, tinha ali uma noção. O cara ficou 2-3 horas assistindo o debate. Quem não assistiu o debate, né, que era 90%, talvez 95% da população, embora depois começou a dar audiência, né, que ficou legal, o debate aumentou a audiência. Mas no começo ninguém assistia debate. Só que você pegava a rede social no dia seguinte, nossa, cara, era uma outra coisa. Cara, esse cara arrebentou, foi isso. Eu falei, pô, esse povo não assistiu o debate. Não faz nada disso. Só que o cidadão tinha tanta penetração, tanta gente fazendo corte, tanto cara postando, tanto post por dia, tanta ferramenta para fazer isso, tanta estrutura, que você criou um metaverso. E as pessoas que acompanharam o debate em São Paulo, a eleição em São Paulo, tinham uma outra noção de mundo. Era uma outra noção de mundo. Então, o que acontecia era diferente do jeito que se mostrava. Eram coisas completamente desconexas. Sabe? Que é o que o recorte faz na maioria das vezes. E o viés de confirmação vai levando a pessoa cada vez mais para a bolha distante das outras. Outro concorda. Você fala, meu, o que é isso? Cara, pô, não é isso que aconteceu. Pô, demora uns 15 dias para entender o que está acontecendo ali, cara. Mas isso é de interesse dos candidatos também. Cada um tem o interesse que esse eleitor venha para sua bolha. Como é que você vai combater algo que é de interesse de todo mundo, Duda? Eu fiz uma peça publicitária dizendo, se você quer conhecer melhor o teu candidato, digita aí no Google. Né? 4 milhões de buscas no Google em um dia. Se é mentira, cara, vai cair. Vai cair. Simples assim. Entende? Você precisa ter habilidade. Se o cara teve habilidade para criar um metaverso, tem habilidade para desconectar esse metaverso. É isso que tem que fazer. O que não pode é trabalhar em cima de uma mentira, insistir naquela mentira e querer que aquela mentira vire verdade. Não vai acontecer isso. Pode ser durante um determinado momento. Isso é complexo. Porque isso cria uma narrativa de um determinado momento que passa uma semana, 10 dias depois, aquilo acabou. Mas a eleição já foi. Eu não posso desvotar. Ou seja, cabe ao estrategista criar uma ferramenta para combater aquilo. Para combater, para segurar. Porque você tem candidato, cara, que você percebe ali, pô, o cara tá sendo real, o cara tá sendo honesto, o cara tá sendo, como é que eu posso dizer, coeso com aquilo que tá dizendo. E tem candidato que é isso tudo, mas fala uma coisa de manhã e outra tarde. Né? Então, é muito importante conectar isso. Por exemplo, se eu tenho uma rede social só minha, com zilhões de seguidores, eu tenho uma bolha. Beleza? Agora, se eu tenho zilhões de redes sociais, né, contando a mesma informação, eu não tenho uma bolha. Aí eu tenho um storytelling, aí eu tenho uma notícia. Então, engana o candidato que acha que fazer rede social é a página dele. Não é. É uma rede social. É uma rede de páginas. A tua página, se tem 1 milhão, ou 10 milhões, ou 50 milhões, parabéns, cara. Você tem seguidor pra caramba, mas continua sendo uma bolha. Continua sendo uma bolha. Né? A partir do momento em que você consegue fazer com que aquele tema que você está defendendo, aquela notícia começa a ter um monte, né? Aí você sai então da bolha e passa a ter uma verdadeira rede
social. O que a IA consegue fazer é conectar isso tudo de um jeito incrível. Mas voltando, quando a estratégia é baseada no negativo, ou seja, naquilo que o candidato se compromete a não fazer, isso não aumenta o custo político da governabilidade depois, quando ele tem que ter uma agenda positiva? Isso não acaba travando, do ponto de vista das políticas públicas depois, a capacidade política? Quando eu me refiro ao que você não vai fazer, está mais relacionado não a conteúdos técnicos, né? Porque se o cara tem uma equipe boa, ele vai lá e faz. Não vai fazer, cara, eu resolvi que eu não vou mentir, porra. Tá bom? Eu resolvi que eu não vou baixar o nível, eu resolvi que eu não vou... São 3, 4, 5, 6 elementos que se decidem, que muda completamente o destino de uma campanha e que facilita muito a gestão. Porque quando você ganha a eleição, você diz o seguinte: eu ganhei a eleição sendo assim. Eu vou ser governador sendo assim. Sabe? Porque tem uma coisa que acontece muito na política, gente, é o seguinte. Bom, que é o que aconteceu com o Bolsonaro em 2018, né? Ele ganhou a eleição sendo daquele jeito e depois governou também sendo daquela Ricardo maneira. Nunes também, essa é uma característica dele. Nada daquilo ali era alguma surpresa para alguém. Não. O que ele, né, ele foi fiel àquilo que ele... Aliás, ele só ganhou a eleição porque ele passou essa sinceridade, né? O Bolsonaro não é assim, cara. Você tá numa sala com ele tá nervoso por algum motivo. Aí ele sai, vai dar uma entrevista pra você. Ele continua nervoso. Pô, peraí, que é uma coisa que é outra, né? O cara é tão autêntico que ele já chega xingando. O problema tava lá, não tá aqui, porra. Ou seja, o cara é autêntico, pô. Diferente do outro, respira fundo, vai ligar a câmera aqui, grava aqui, olha assim, olha pra baixo, fala assim, a câmera vai chegar, você vai falar assim, fala, eu vou, taraná. Porra, adota um isso personagem. vai cair, meu irmão. Isso não vai funcionar mais. Entende? Não vai funcionar o que é. Tem uma coisa também, gente, que é assim, ó. O político, ele vê o mundo de um jeito diferente. Tá, explique melhor. Cada um de nós tem uma noção de mundo aqui, certo? A nossa noção de mundo, ela funciona em cima das pessoas que a gente convive, em cima do meio que a gente trabalha, em cima da religião que a gente frequenta. Um cidadão, gente, um vereador de uma cidade pequenininha, que tem 3 assessores, e que esses assessores falam com 30 pessoas, e o cara fica ali numa redoma daquelas pessoas, o cara não tem defeito, porque todo mundo quer ajudar, puxar o saco, aquela coisa toda. E aí, cara, ele vira alguma coisa, ele tem um cargo, é tanta gente puxando o saco e fazendo isso e aquilo, não sei o quê, querendo, que o cara começa a se achar, ele acha que é mesmo. Ele começa a ver o mundo de um jeito diferente, porque a nossa noção de mundo não vem das respostas, vem das perguntas. E o grande problema é que quando o cara só começa a responder, a visão de mundo dele muda. Muda completamente, né? Se a gente está falando aqui sobre IA na eleição, o meu cérebro foi para IA na eleição. Se acontecer alguma coisa aqui diferente daquela, eu não vi, passou, eu não estava focado. E o político, ele tem esse problema, cara, porque ele quando é candidato, né, tudo sim, senhor, não, senhor, virou, ele se elegeu, empina o nariz, começa até a andar diferente, empina o queixo, começa a andar diferente, porque todo mundo começa a olhar assim para a pessoa, ele se acha, né? Então, a política muda o jeito de ver o mundo. Quando você tem um político que é autêntico, que não se perde, que governa com o dedo no pulso, que, sabe, porra, tem um problema lá de saúde na cidade. Onde é que é o problema? É na unidade de saúde, pô. Vai lá ver o que está acontecendo. Vai lá, abre a porta, vê o que está acontecendo aqui. Estão reclamando disso. Como é que está o negócio aqui? Não, mas não, porque eu tento tenho reunião, o puxa-saco não deixa, você não pode. O cara perde a noção de mundo, né? Então, isso é muito comum para um político, quando ele se elege, ele perde a noção de mundo. Eu não estou dizendo que isso é certo ou que é errado, eu não estou dizendo que isso é bom ou que é ruim, eu só estou dizendo que isso acontece, né? E acontece pela própria situação, pô. Então, se o cara tem alguma coisa de exagerado, independente do que for no comportamento dele, isso tende a ficar mais exagerado ainda. Porque se o cara chegou ali é porque ele está certo, é porque ele é o bom, ele conseguiu. O que significa dizer que todos os defeitos aumentam, né? E as qualidades, às vezes, nem na mesma proporção, porque as prioridades mudam. Então, é complexo, né, um político ser o que ele realmente é antes da eleição. Não é fácil isso, para poucos. O Bolsonaro conseguiu ser assim.